Existe um lugar no mundo que quase não aparece nos mapas comuns, mas que sustenta silenciosamente a economia global. Um trecho de mar estreito, cercado por desertos e montanhas áridas, onde a geografia, a política e a guerra se encontram. Um ponto tão sensível que qualquer tensão ali é sentida em todos os continentes. Esse lugar é o Estreito de Hormuz. Todos os dias, milhões de barris de petróleo cruzam suas águas. Navios gigantes, alguns do tamanho de arranha-céus flutuantes, seguem lentamente por um corredor marítimo estreito, vigiado por radares, drones e navios de guerra. É por ali que passa grande parte da energia que mantém carros em movimento, aviões no ar, fábricas funcionando e cidades iluminadas. Hormuz não é apenas um estreito, é um gargalo do mundo moderno. Localizado entre o Irã, ao norte, e o território de Omã, ao sul, o Estreito de Hormuz conecta o Golfo Pérsico ao Mar de Omã e, em seguida, ao Oceano Índico. Em seu ponto mais estreito, possui pouco mais de 30 quilômetros de largura. Mas o detalhe mais impressionante é que, dentro desse espaço, apenas dois canais são realmente navegáveis para grandes navios. Cada um deles tem cerca de 3 quilômetros de largura. Isso significa que quase todo o petróleo exportado por alguns dos países mais ricos em energia do planeta precisa passar por um corredor marítimo extremamente limitado. Essa fragilidade geográfica transforma Hormuz em um ponto de tensão permanente. Qualquer acidente, ataque, bloqueio ou conflito pode interromper o fluxo de petróleo e causar consequências imediatas. O simples rumor de instabilidade já é suficiente para elevar os preços do barril nos mercados internacionais. É um efeito dominó que começa no mar e termina no bolso de bilhões de pessoas. Mas a importância do Estreito de Hormuz não começou com o petróleo. Muito antes de o mundo moderno existir, essa região já era estratégica. Durante a Antiguidade, rotas comerciais ligavam a Pérsia à Índia, à África Oriental e ao Mediterrâneo. Mercadores transportavam especiarias, tecidos, metais preciosos e ideias. Quem controlava essas rotas controlava riqueza, influência e poder. Ao longo dos séculos, diferentes impérios disputaram a região. Povos persas, árabes, otomanos e mais tarde potências europeias compreenderam o valor estratégico desse ponto. No período das grandes navegações, o controle das rotas marítimas era essencial para o domínio comercial. Durante algum tempo, potências estrangeiras estabeleceram fortalezas e postos militares na região, tentando garantir passagem segura para seus navios. Tudo muda definitivamente no século XX. Com a descoberta de gigantescas reservas de petróleo no Oriente Médio, o Estreito de Hormuz passa de rota comercial regional a eixo central da economia global. O petróleo se torna o combustível da industrialização, das guerras modernas e do crescimento econômico. Na segunda metade do século, a dependência mundial dessa fonte de energia se torna absoluta. Países como Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e o próprio Irã passam a exportar a maior parte de sua produção por Hormuz. Em números, cerca de um quinto de todo o petróleo consumido no planeta atravessa esse estreito diariamente. Além do petróleo, grandes volumes de gás natural, liquefeito, também seguem pelo mesmo caminho, especialmente vindos do Catar. Essa concentração cria uma vulnerabilidade global. Se Hormuz parar, o mundo sente. Não em meses, mas em dias. O entendimento dessa realidade molda a geopolítica moderna do Oriente Médio. É nesse contexto que a presença militar estrangeira se torna constante. Navios de guerra patrulham a região, exercícios militares são realizados com frequência e sistemas de vigilância monitoram cada movimento. A justificativa oficial é garantir a liberdade de navegação. Na prática, trata-se de dissuasão. Um recado claro de que qualquer tentativa de interrupção será respondida com força. Do outro lado dessa equação está o Irã. Geograficamente, o país possui uma posição privilegiada. Sua costa se estende ao longo de grande parte do Estreito de Hormuz. Militarmente, desenvolveu capacidades específicas para esse tipo de ambiente. Mísseis antinávio, minas marítimas, drones, submarinos de pequeno porte e lanchas rápidas capazes de realizar ataques assimétricos.
Ao longo dos anos, líderes iranianos declararam mais de uma vez que, se o país for impedido de exportar seu petróleo, não permitirá que outros o façam. Fechar o Estreito de Hormuz se torna, então, uma ameaça estratégica. Não apenas uma opção militar, mas uma ferramenta de pressão política em momentos de sanções econômicas e disputas diplomáticas. Essa ameaça nunca se concretizou totalmente, mas incidentes reais já ocorreram. Navios apreendidos, petroleiros danificados por explosões, drones derrubados e confrontos indiretos elevaram a tensão em diversos momentos. Em cada um desses episódios, o mercado reagiu rapidamente. O preço do petróleo subiu, companhias de navegação reforçaram a segurança e governos emitiram alertas. Esses acontecimentos mostram como Hormuz funciona como um termômetro da estabilidade global. Quando o estreito está calmo, o mundo respira aliviado. Quando surgem tensões, a preocupação é imediata. Mas o que realmente aconteceria se o Estreito de Hormuz fosse fechado? Analistas concordam que o impacto seria profundo e imediato. O fornecimento global de petróleo sofreria uma queda abrupta. Os preços disparariam. Países altamente dependentes de importações de energia enfrentariam crises econômicas severas. O custo do transporte aumentaria, os alimentos ficariam mais caros e a inflação se espalharia rapidamente. As bolsas de valores reagiriam com quedas acentuadas. Governos seriam pressionados a agir. Reservas estratégicas de petróleo seriam utilizadas, mas apenas como solução temporária. Em poucos dias, o mundo perceberia o quanto depende de um trecho de mar que muitos sequer sabem localizar no mapa. Existem rotas alternativas? Alguns países investiram em oleodutos que contornam o estreito, levando petróleo diretamente a outros portos. No entanto, essas rotas não têm capacidade suficiente para substituir Hormuz. Elas reduzem riscos, mas não eliminam a dependência. Na prática, o estreito continua sendo insubstituível. Com o avanço das energias renováveis, muitos acreditam que a importância de Hormuz diminuirá no futuro. De fato, a transição energética está em andamento. Fontes como solar, eólica e hidrogênio ganham espaço. Mas essa transformação é lenta. O mundo ainda depende fortemente do petróleo e do gás natural, especialmente para transporte, indústria pesada e geração de energia em larga escala. Enquanto essa dependência existir, o Estreito de Hormuz continuará sendo um dos pontos mais sensíveis do planeta. Um local onde interesses econômicos, rivalidades políticas e estratégias militares se cruzam diariamente. Um lugar onde o silêncio aparente esconde tensão constante. Hormuz também simboliza algo maior: a fragilidade do sistema global. Mostra como a economia mundial depende de poucos pontos críticos, como a interrupção de um único corredor pode gerar efeitos em cadeia, e como decisões tomadas por alguns poucos líderes podem impactar bilhões de pessoas. No fim das contas, o Estreito de Hormuz é pequeno em tamanho, mas gigantesco em importância. Um lembrete de que, no mundo moderno, poder não se mede apenas por território ou população, mas também pelo controle de passagens estratégicas. Enquanto navios continuarem cruzando suas águas, o mundo continuará atento, observando cada movimento, cada declaração, cada sinal de tensão. Porque naquele estreito de apenas 30 e poucos quilômetros, passa não só petróleo, mas o equilíbrio de toda a economia global.